Imagine cidades feitas de pedras negras gigantescas, muros que tocam o céu e um exército liderado por um homem tão alto que sua cama media mais de 4 metros de comprimento. Os israelitas estavam diante de um pesadelo real, o reino de Bazã e o terrível rei Og, o último dos gigantes. Humanamente falando, a aniquilação era certa, mas o que aconteceu naquele campo de batalha desafia a lógica e esconde um segredo que pode mudar a forma como você encara os seus maiores medos hoje. Fique comigo até o final porque você vai descobrir como o impossível se torna pó quando o invisível entra em cena. Depois de décadas vagando pelo deserto, o povo de Israel finalmente sentiu o vento fresco das colinas. A esperança estava de volta. Eles caminhavam em direção à terra prometida, mas o caminho não seria livre. Para chegar ao Rio Jordão, eles precisavam atravessar as terras dos amorreus. Moisés, agindo com diplomacia e paz, enviou uma mensagem ao rei Sion. Ele pediu apenas passagem, prometendo pagar por cada gota de água e cada pedaço de comida. Mas o coração de Sion estava endurecido. Ele não apenas negou o pedido, como convocou todo o seu exército para esmagar os israelitas. Imagine o cenário. De um lado, um exército treinado, bem armado, e defendendo seu próprio território. Do outro, um povo que viveu como nômade por 40 anos. O medo começou a serpentear entre as tendas de Israel. O exército dos amorreus era formidável e, aos olhos humanos, Israel seria varrido da face da terra em questão de horas. Mas Moisés não olhava para as lanças inimigas. Seus olhos estavam fixos na coluna de nuvem que pairava sobre o acampamento. Ele sabia que a presença de Deus era a arma secreta que nenhum general inimigo poderia calcular. Sabe, muitas vezes em nossa vida parece que o inimigo tem todas as vantagens. Talvez você esteja enfrentando uma situação hoje onde os números não batem e o diagnóstico é desfavorável. Se você sente que está cercado, já clica no botão de se inscrever e ativa o sininho. Aqui a gente compartilha histórias de fé que lembram que você nunca luta sozinho. Deus deu a ordem: levantem-se e cruzem o ribeiro de Arnon. Eu entreguei Sion nas suas mãos. E o que aconteceu a seguir foi um choque para todas as nações vizinhas. O exército de Israel, movido por uma força sobrenatural, não apenas venceu, como tomou posse de toda a terra dos amorreus. O capitão das hostes do Senhor estava no comando. Mas o verdadeiro teste de fogo ainda estava por vir. Conforme avançavam para o norte, os israelitas chegaram às fronteiras de Bazã. Se os amorreus eram perigosos, o povo de Bazã era lendário. Eles viviam em 60 cidades fortificadas, construídas com enormes pedras negras, com portões e trancas de ferro que pareciam inexpugnáveis. Até hoje, as ruínas dessas cidades causam espanto pela sua magnitude. Os habitantes eram descendentes de gigantes, eram homens de estatura e força descomunais, conhecidos pela sua violência extrema. E no topo dessa hierarquia de terror estava o rei Ogi. Ele era o último dos gigantes, um guerreiro cuja simples menção ao nome fazia as nações tremerem. Og escolheu o local da batalha com inteligência militar. A cidade de Edrei. Ela ficava no topo de um planalto cercado por rochas vulcânicas pontiagudas e veredas estreitas. Era uma fortaleza natural. Do alto, os gigantes gritavam insultos e desafios, enquanto suas lanças brilhavam ao sol. Quando os hebreus olharam para cima e viram aquela figura colossal de Og se destacando sobre milhares de soldados, o coração de muitos começou a falhar. O trauma de 40 anos atrás parecia voltar. Somos como gafanhotos diante deles, diziam Algan, mas a voz de Deus ecoou no coração de Moisés: não o temas, eu o entreguei em suas mãos, com todo o seu povo e sua terra. Essa é a lição que o tempo não apaga. O erro dos pais daqueles israelitas décadas antes não foi o tamanho dos gigantes, mas a falta de confiança no poder de Deus. Agora, eles tinham uma nova chance. A prova era mais difícil, o inimigo era maior, mas a promessa era a mesma. Se você está gostando dessa jornada, deixe seu like agora mesmo. Isso ajuda essa mensagem de coragem a chegar a mais pessoas que precisam vencer seus próprios gigantes. Moisés manteve a calma. Ele inspirou o povo a confiar no braço onipotente. E quando o sinal foi dado, o impensável aconteceu. Aquelas muralhas de pedra negra não puderam deter o avanço de quem caminhava com o Criador do Universo. Nem a força dos gigantes, nem as fortalezas vulcânicas foram páreo para o exército liderado pela coluna de nuvem. O rei caiu. Suas cidades foram conquistadas. O reino que era o terror do mundo antigo desapareceu diante da obediência de um povo que decidiu confiar. Essa vitória em Bazã deixou uma lição espiritual profunda. Deus às vezes nos traz de volta ao mesmo ponto onde falhamos no passado. Se você recuou diante de um problema anos atrás, não se surpreenda se ele reaparecer agora, talvez ainda maior. Deus está te dando a oportunidade de vencer desta vez. As dificuldades que parecem montanhas intransponíveis na sua vida hoje, aquelas que enchem sua alma de terror, elas vão se desvanecer. Mas há um segredo: elas só desaparecem enquanto você avança. Se você ficar parado, o gigante continua.
enorme. Se você caminhar em obediência, o gigante cai. O mesmo Deus que derrubou Og em Edrei é o Deus que está com você hoje. Ele não mudou. O caminho pode ser estreito e as pedras podem ser negras e pesadas. Mas o capitão do exército do Senhor vai à sua frente. Vá adiante. Cumpra o seu dever. Confie no invisível e você verá o impossível desmoronar. Se essa história fortaleceu sua fé, compartilhe ela com alguém que está enfrentando um gigante agora. E não saia sem conferir o próximo vídeo que vai aparecer na sua tela, onde continuaremos explorando os mistérios e as vitórias mais incríveis da Bíblia. Até lá!